Oi, gente, como é que vocês estão? Como é que estão os estudos? Estão conseguindo pôr em dia todos esses conteúdos, né? É, Estão seguindo bem direitinho as recomendações do Ministério da Saúde, ficando em casa, se prevenindo, né? Eu espero que sim, eu espero que também vocês estejam todos bem. E aí, gente, hoje a gente vai entrar, né, com mais um conteúdo, se eu não me engano, é o último conteúdo de vocês, que é o programa de saúde na escola, tá? Nessa aula a gente vai compreender um pouco o percurso de implementação do PSE e problematizar a inserção e participação dos profissionais de saúde no contexto de execução dessa política. Sabemos que sempre houve uma relação entre educação e saúde, é tanto que inicialmente era um único ministério, né, o Ministério de Educação e Saúde, e que assim eles passaram a ter bastante afinidades, tá? É tanto que em mais ou menos 1930 houve o primeiro relato de relação entre saúde e educação no Brasil, seguido da criação de um Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública, né? O qual era encarregado pelo estudo e despacho de todos os assuntos relacionados ao ensino, saúde pública e assistência hospitalar. Na década anterior à década de 50, no Brasil ainda havia a junção desses ministérios, ou seja, do Ministério da Educação e Saúde, e a partir dos anos 50 até o início dos anos 2000, com a redemocratização do Brasil e Constituição Federal de 1988, muitas foram as iniciativas e abordagens que pretendiam focalizar o espaço escolar e, em especial, os estudantes, a partir de uma perspectiva sanitarista, né? Então, nessa ocasião, nós tínhamos que as ações seriam desenvolvidas pelo Departamento Nacional de Saúde e que passaram a ser de responsabilidade do Ministério de Educação, Ministério da Saúde. Ou seja, o Ministério da Saúde passou a ser responsável pela abordagem dos estudantes, né, que era realizada sobre o marco de uma psicologia medicalizada, a qual deveria solucionar os desvios ou déficits ligados a comportamento, disciplina ou capacidade de aprender ou de ficar atento, né? E aí, no entanto, assim, a gente tinha que, ao contrário dos educadores e sanitaristas, surgiam outros modos de entender esse estreito vínculo entre produção de conhecimento e um viver saudável, os quais centravam-se no conceito ampliado de saúde, na integralidade, na produção de cidadania e autonomia. Ou seja, aqui a gente tem uma evolução de um sistema voltado para a correção, né, do comportamento, para um conceito mais ampliado de saúde. Como pessoal, ou como é que eu posso dizer, como um estopim, certo? Ou como uma soma de desses conceitos, da evolução desses conceitos. Em 1974 a gente tem a evolução ou a publicação do Fórmula Monde, né? Seguido
publicação de alma-ata, né, da Carta de Alma-ata. Então, assim, o documento do Lalonde, ele foi um documento oficial do governo do Canadá que apoiou a formulação de bases da promoção da saúde, da estratégia para a criação de espaços saudáveis e protetores, né? Ou seja, ele passou a definir o conceito do campo de saúde como constituído por 4 componentes: biologia humana, meio ambiente, estilo de vida e organização da atenção à saúde. Com o Informe Lalonde, a gente passa a perceber que a saúde não era somente algo sanitarista, né? Então, a gente passa a ver que tem-se 4 vertentes, 4 componentes que compõem a saúde. Na década de 80, né, apesar de já se ter a publicação do Informe Lalonde, que foi em 74, ainda no Brasil, nessa década de 80, a educação para a saúde era baseada no modelo médico tradicional e focalizada apenas no controle e na prevenção de doenças, sendo pouco efetiva para estabelecer mudanças de atitude e opções mais saudáveis de vida que minimizem as situações de risco à saúde das crianças, adolescentes, jovens e adultos. Ou seja, apesar de já se ter uma carta, né, no exterior em que se tratava a saúde de outra forma, com um conceito mais ampliado, no Brasil ainda se tinha essa saúde biologista, tá? Então, o que é que acontece? Passou a se ter uma crítica nesse setor de saúde, né, em relação aos meios que eles não utilizavam, né? Como, por exemplo, eles não utilizavam a escola como uma aliada para promover saúde, certo? Então, pessoal, com isso, na década de 90, mediante essa crescente crítica de pouca efetividade da educação em saúde nas escolas e do fortalecimento das políticas de promoção da saúde, durante os anos 90, passa-se ter que o Ministério da Saúde passa a recomendar a criação de espaços e ambientes saudáveis na escola, com o objetivo de integrar as ações de saúde na comunidade educativa. Ou seja, olha aí a distância, né, pessoal? O tempo que se percorreu, né, de 74 para mais ou menos a década de 90, início da década de 90, para que a gente possa ter um conceito de saúde mais ampliado e relacionado com a educação, né, ou aplicado dentro da escola. Já assim, no finalzinho da década de 90, a Organização Mundial de Saúde ela passa a desenvolver o conceito e a iniciativa de escolas promotoras de saúde. O que é que seriam essas escolas promotoras de saúde? Né? Seriam escolas que se tem uma abordagem multifatorial, que envolve o desenvolvimento de competência em saúde dentro das salas de aula, a transformação do ambiente físico e social das escolas e a criação de vínculo e parceria com a comunidade de abrangência, o que inclui os serviços de saúde comunitário, como as unidades básicas de saúde e as equipes de saúde da família. Ou seja, passamos a ter profissionais da saúde e educação ali assumindo um papel de permanente empoderamento, tá? Sejam dos estudantes, sejam dos professores, sejam dos funcionários da escola, né? Eu vou promover saúde dentro da escola. E para que eu possa promover saúde dentro da escola, eu não vou utilizar somente o profissional da saúde. Eu vou trabalhar com os 2 profissionais de forma concomitante. Porque, apesar daquela escola, pessoal, ela está inserida dentro de um bairro, dentro de uma área coberta ou não, né, sendo de responsabilidade de uma unidade básica de saúde,
A gente preza que para que a gente possa promover saúde, a gente vai trabalhar de forma multidisciplinar. Então, nós vamos envolver todos os componentes desses ministérios, tá? Lógico, de forma positiva. Nesse sentido, há que se considerar a importância de um sistema educacional inclusivo, que tem se proposto a tornar escolas públicas brasileiras acessíveis a crianças e adolescentes com deficiência, além da pertinência da participação solidária dos profissionais de saúde na consecução desses objetivos. Portanto, pessoal, a gente tem aí que a escola ela passa a ser reconhecida como um local privilegiado, para que eu possa promover saúde e, consequentemente, prevenir e educar minha população para a saúde, certo? Aí a gente tem que a educação, principalmente de jovens, né, de crianças e jovens, elas vão surtir um efeito maior. No entanto, essa educação ela deve ser consolidada em casa. Então, não adianta, por um exemplo, nós, como profissionais de saúde, irmos a uma determinada escola, falar sobre a política de educação ambiental, explicar aquelas crianças, conscientizar elas sobre os 3R, sobre a logística reversa, e chegar em casa, aquela criança vê o pai, por um exemplo, jogando lixo reciclado ou seus resíduos todos sem nenhum tipo de separação, e explicar ao pai que aquilo ali é errado, né? Faz mal tanto para a saúde quanto para o meio ambiente, mas aí o que é que acontece? O pai vai se virar para aquela menina, para aquela criança, dizer que é besteira e vai continuar com aquele hábito. Então, cabe nesse processo de educação a gente incluir não somente as crianças, tá? Mas sempre estar atualizando essas informações com os adultos. Como marco, pessoal, da promoção, da política do programa de saúde na escola, a gente tem a Política Nacional de Promoção da Saúde, que caracteriza-se como um marco político e ideológico no processo vivo e cotidiano da construção do SUS, né? Uma vez que retoma o debate político sobre as condições necessárias para os sujeitos e comunidades, para que esses sujeitos e comunidades sejam mais saudáveis. Então, assim, para que eu tenha uma melhor qualidade de vida da minha população, eu preciso promover saúde, eu preciso educar a minha população e eu preciso instituir medidas que realmente causem mudança nos hábitos dessa população. Assim, a escola deve ser entendida como um espaço de relações privilegiado, né? Um espaço privilegiado para o desenvolvimento crítico e político, contribuindo na construção de valores pessoais, crenças, conceitos e maneiras de conhecer o mundo e interferir diretamente na produção social da saúde, tá? Ou seja, é a base da nossa educação, certo? Então, assim, apesar de termos que todo o ambiente, ele é um ambiente próprio para que haja a promoção de saúde, para que haja a educação em saúde, a escola passa a ser um ambiente privilegiado, tá? Porque eu estou nesse momento de construção desses indivíduos, né? Construção e formação de valores, de crenças, de conceito desses indivíduos. E ressalto que nas escolas de ensino fundamental básico, né, creche, a gente tem essas construções ainda de forma mais efetiva, porque serão os nossos futuros, né? Serão os nossos possíveis representantes. Então,
A gente precisa começar uma mudança de valores, de conceitos, para que tenhamos uma melhor qualidade de vida desde cedo. Assim, pessoal, a gente tem a implantação do programa, né, a criação e implantação do programa de saúde na escola, que foi instituído pelo presidente da República por meio do decreto 6.286, de 5 de dezembro de 2007, o qual a gente tem uma implantação, uma reflexão dos nossos modos de agir sobre si e sobre o mundo, tá? E aí, nessa perspectiva de ampliar essas ações específicas de saúde aos alunos da rede pública de ensino, com a finalidade de contribuir para a formação integral dos estudantes da rede pública de educação básica por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde, tá? A partir daí, a gente tem que os objetivos do programa de saúde na escola são promover a saúde e a cultura de paz, reforçando a prevenção de agravos à saúde, articular ações de rede pública de saúde, da rede pública de saúde com as redes públicas de educação básica, de forma a ampliar o alcance e o impacto de suas ações relativas aos estudantes e suas famílias, contribuir para a constituição de condições para a formação integral de educandos, contribuir para a construção do sistema de atenção social com foco na promoção da cidadania e nos direitos humanos, fortalecer o enfrentamento das vulnerabilidades no campo da saúde, que possam comprometer o pleno desenvolvimento escolar, promover a comunicação entre escolas e unidade de saúde, assegurando a troca de informações sobre as condições de saúde dos estudantes e fortalecer a participação comunitária nas políticas de educação e saúde, nos 3 níveis do governo. As diretrizes para a implantação do PSE são descentralização e respeito à autonomia federativa, integração e articulação das redes públicas de ensino e de saúde, territorialidade, interdisciplinaridade e intersetorialidade, integralidade, cuidado ao longo do tempo, controle social e monitoramento e avaliações permanentes, ou seja, eu vou descentralizar essa autonomia, vou integrar todas as redes, levar em consideração as necessidades de cada território, né? Vou ter um cuidado ao longo do tempo, não somente ali um cuidado e um acompanhamento naquele momento de intervenção, e vou monitorar e avaliar constantemente todas as ações realizadas. Dessa forma, eu vou conseguir implementar o PSF. Para que eu possa implementar o PSF, eu tenho que ter adesão dos estados, Distrito Federal e municípios aos objetivos e diretrizes do programa, né? Dessa forma, eu tenho a destinação de uma equipe de saúde, eu tenho a destinação de uma equipe escolar, para ser a referência ou organizar as ações de saúde que serão formalizadas, né, ou que serão realizadas por cada entidade, né, pelo Estado, Distrito Federal e municípios. Integrar a estratégia da saúde da família e as equipes de educação no planejamento, na execução, no monitoramento, em ações preventivas, enfim, no processo avaliativo das intervenções do PSE, em todo o processo. Eu tenho que uma ação do PSE, eu vou planejar,
mediante a necessidade. Eu vou entrar em contato com os educandos para saber a necessidade da escola, a necessidade daqueles alunos, para poder fazer uma ação de PSE, certo? E à medida que eu tenho essa ação, então, já que eu vou trabalhar de forma multidisciplinar, essas duas equipes, tá? Elas vão trabalhar desde o início, desde a sua construção até a sua avaliação, certo? O Ministério da Educação, com fornecimento de materiais para a implementação do PSE. Normalmente, o Ministério da Educação ele fornece esses materiais mediante solicitação do Ministério da Saúde. E os secretários estaduais e municipais de Educação e de Saúde, que vão definir as escolas que participarão do PSE, vão definir metas, prioridades para cada escola, levando em consideração a particularidade de cada uma. Dessa forma, pessoal, eu tenho que as ações previstas no PSE, elas vão levar em consideração ações de promoção, prevenção e assistência da saúde, certo? E serão desenvolvidas de forma articulada dentro da rede, né? O SUS, ele é uma rede de assistência, então a gente vai trabalhar dessa forma articulada com a educação, com a saúde e com outros setores para poder promovermos saúde. Outras ações mais específicas são ações também previstas no PSE, só que essas ações elas vão ser compreendidas em 3 componentes. No componente 1, a gente tem a avaliação das condições de saúde, na saúde nutricional, ocular, bucal, auditiva, clínica e psicossocial. No componente 2, a gente já tem a promoção da saúde e prevenção das doenças e agravos em todos os setores de saúde já citados anteriormente. E no componente 3, a gente tem a capacitação permanente, né, dos profissionais de saúde e educação, sendo previstas qualificações para a abordagem das temáticas do componente 1 e 2, ou seja, nutricional, psicossocial, clínico e afins. Eu vou estar capacitando esses profissionais para esses acompanhamentos, ressaltando que as ações deverão ser desenvolvidas articuladamente com a rede de educação pública básica e em conformidade com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. Então, pessoal, os princípios e diretrizes do SUS a gente já trabalhou bastante, já discutiu. Eu acredito, né? Eu creio que vocês já estejam bem conscientes, né? E bem consistentes quanto a quais são esses princípios e diretrizes. Mas quais seriam, né? Já é a segunda vez que eu cito uma rede de educação pública. E quais seriam os componentes dessa rede de educação pública? Né? A gente tem a creche e ou pré-escola, né? Que aqui em Mossoró são exemplificadas, por exemplo, pelas unidades de educação infantil, que tem a creche, né? E tem os níveis de pré-escola, só que a creche não é de forma integral, né? As disponibilizadas pelas prefeituras daqui. Elas são creches por meio período, né? Que aí proporciona até mesmo ao responsável uma oportunidade de trabalho em meio período, por exemplo. A gente tem o ensino fundamental, e aí esse ensino fundamental, ele vai, né, o ensino fundamental 1 e 2, para que haja esse processo de alfabetização, de letramento e afins. Tanto na creche, pessoal, quanto na última categorização de ensino, é possível aplicar, né, e implementar o PSE, lógico. E da mesma forma que eu falo para adultos, na educação de jovens e adultos,
ou no ensino médio, não vai ser a mesma forma que eu irei falar na pré-escola, né? Eu tenho que visualizar bem os termos utilizados para que realmente, ao passar essa mensagem para os indivíduos, eles consigam absorver, entender e compreender essa mensagem. Portanto, pessoal, assim, o PSL deve estar inserido no projeto político pedagógico da escola, tá? Independente do grau de escolaridade. Quando uma escola ela passa a fazer parte do PSE, ela tem que ter o PSE nesse projeto pedagógico, político-pedagógico da escola, tá? Devendo as equipes de saúde da família realizar visitas periódicas e permanentes às escolas participantes do PSE, para avaliar as condições de saúde dos educandos, bem como aprimorar o atendimento à saúde ao longo do ano letivo, de acordo com as necessidades locais de saúde que são identificadas. Professora, quem irá identificar nessas necessidades serei eu, profissional de saúde, quando realizar uma visita periódica? Não necessariamente. Lembre-se que nós vamos trabalhar em conjunto. Então, os profissionais da escola, eles podem sim fazer essa identificação e chegar para a gente como estratégia da saúde da família e dizer, olha, estratégia da saúde da família, aqui na escola nós estamos precisando trabalhar tal coisa, por conta disso, certo? Então, assim, vai pela necessidade, ou seja, por exemplo, trabalhar métodos contraceptivos, porque houve um aumento muito grande de gravidez, né, em mulheres jovens, por um exemplo, dentro da escola. Ou houve um aumento de ISTs, e aí no aumento de ISTs, quem vai fazer esse levantamento é a unidade de saúde, né, unidade básica, porque houve uma notificação, um aumento de notificação de ISTs em determinados jovens de uma determinada escola. E aí, a partir do momento que eu identifico esse problema, eu vou lá para a escola para a gente realizar uma intervenção. Como a estratégia da saúde da família, ela vai atuar no programa de saúde da família, participando do planejamento das ações, realizando as ações conjuntamente com a escola, quando necessário, participação da avaliação dessas ações e mantendo a equipe da escola informada quanto aos encaminhamentos de saúde, bem como o contrário, né? A escola mantendo os profissionais de saúde informados sobre alguns problemas que eles possam vir a estar enfrentando, né? E com o PSE a gente possa estar resolvendo. Para que haja a execução do PSE, eu devo promover, respeitar as competências próprias de cada ministério e articular entre as secretarias estaduais e municipais de educação e o SUS essas ações. Subsidiar o planejamento integrado das ações no PSE nos municípios entre o SUS e o sistema de ensino público no nível da educação básica. Subsidiar a formulação das propostas de formação dos profissionais de saúde e de educação para a implementação das ações de PSE. Apoiar os gestores estaduais e municipais na articulação, planejamento e implementação dessas ações. Estabelecer parcerias com entidades e associações representativas dos secretários estaduais e municipais de saúde e de educação, os indicadores de avaliação do PSE e definir as prioridades e metas de atendimento do PSE. Com isso, é importante ressaltar que no PSE deve-se ter um monitoramento e avaliação que são realizados por uma comissão interministerial constituída em ato conjunto dos Ministérios da Educação, da Saúde
e da Educação, né? Nos Ministérios de Estado de Saúde e de Educação, perdão. Ou seja, vou ter uma comissão instituída por ambos os ministérios, né, por um consenso dos ministérios, para que haja um monitoramento e avaliação do PSE. Alguns desafios, pessoal, eles são elencados já para que haja aplicabilidade do PSE, sendo a integração com o ensino de competência, né, para a vida de todos os níveis escolares, a instrumentalização técnica dos professores e funcionários das escolas e dos profissionais do ESF para apoiar e fortalecer as iniciativas, a identificação e vigilância de práticas de risco e o monitoramento e avaliação da efetividade das iniciativas, né, das ações, para melhorar o compromisso da escola com a promoção de saúde de seus alunos, professores e outros membros da comunidade escolar, tá? A fim de operacionalizar o PSF, conseguir enfrentar, né, ou avaliar alguns desafios, nós temos que a Organização Pan-Americana de Saúde, ela propõe a utilização de técnicas e métodos participativos que ultrapassem a delimitação física da escola e envolvam pais, professores e comunidades, né, através de metodologias que devem permear todas as atividades desenvolvidas, tais como diagnósticos das necessidades da população escolar, o desenvolvimento curricular, a preparação de material e a formação permanente de professores e funcionários e difusão de informações sobre os avanços e desafios encontrados, né? E aí também é importante ressaltar que o modelo antigo de educação não é tão eficaz nesses processos, né, nas práticas do programa de saúde na escola. O mais interessante são metodologias ativas e participativas, né? Lembrando que eu devo levar em consideração qual será o meu público-alvo para poder delimitar uma intervenção, né? Principalmente a forma de abordagem, a fala, quais termos eu poderei utilizar para que essa comunidade, para que essa população, eles entendam, né, o que eu estou querendo repassar para eles. Bem como a elaboração de um bom projeto, né? A partir do momento em que eu tenho um bom planejamento, eu consigo prever alguns desafios, né, algumas dificuldades e já prever formas de como enfrentá-las ou superá-las, né? Os projetos de promoção da saúde exigem planejamento de curto, médio e longo prazo e devem ser sucintos, execuíveis, incluir a participação ativa de todos os atores em todas as etapas do seu desenvolvimento, seja desde o levantamento das principais necessidades e identificação das prioridades e necessidades, das principais necessidades, né, identificação das prioridades, até a elaboração e execução de estratégias, ser avaliado ao final de cada ano letivo e incluir sempre a gestão da sua qualidade, né? No meu momento de avaliação, eu identifiquei alguns erros, então como eu posso corrigi-los, tá? Lembrando, pessoal, que esse momento de avaliação, ela pode ser contínua, desde o início do planejamento até a aplicabilidade, e nesse decorrer eu estar sempre fazendo as correções necessárias para que realmente eu consiga operacionalizar o PSE de forma eficaz. A estratégia da saúde da família, né? Por fim, temos que a estratégia da saúde da família, ele constitui um serviço de saúde que interage com a escola, né? E com os demais serviços de saúde. Por isso, sempre que se detecte uma criança, adolescente ou jovem com necessidades ou problemas de saúde, deve-se designar um profissional da equipe de saúde, em conjunto com um representante da comunidade escolar, para fazer o acompanhamento e a coordenação do cuidado ou um plano terapêutico, mobilizando os recursos de saúde e educacionais necessários para esse indivíduo.
evitando-se ou reduzindo-se ao máximo alguns efeitos, né? Algumas consequências. Seguem as referências, tá, pessoal? E por fim, né, o programa da saúde na escola vai abranger a todos os indivíduos, todos têm direito a participar, né, desde que se tenha o plano, a formação do plano e afins, tá? Se tiver ficado alguma dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente, que a gente retira. Bons estudos, pessoal. Continuemos aí firmes e fortes quanto às recomendações do Ministério da Saúde. E qualquer coisa, nós estamos à disposição, certo?